Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rafa do canal Concorda com Rafa e esse é meu segundo vídeo que estou regravando. Conforme eu tinha dito, o YouTube vetou meu outro canal e eu perdi diversos vídeos. Entre um deles era o Coringa e hoje eu estou fazendo Parasita. Foram outros que eram o Evil, o Rei, Mortel, Eli, entre outros. Então o vídeo escolhido da vez é Parasita, que está concorrendo ao melhor filme no Oscar. E mais 5 categorias ele está concorrendo. Ele vai ser um forte candidato junto com o Coringa do Joaquim Fênix. Mas vamos lá aos poucos, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o Parasita. Parasita é um filme sul-coreano que está dando o que falar como um dos melhores filmes. Ele já ganhou Palma de Ouro, já ganhou o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e está concorrendo nas 6 categorias seguintes, pessoal. Vou falar agora para vocês aqui no Oscar, atualizando para vocês, que no antigo não tinha, saiu essa semana, né? Então vou falar para vocês quais as categorias que ele está concorrendo. Vamos lá. Melhor roteiro original, melhor filme internacional, montagem, direção de arte, melhor filme e melhor diretor. Essas são as 6 categorias que o Parasita está concorrendo, pessoal. E o Coringa são 11 categorias. Ou seja, vai ser uma boa briga entre Parasita e o Coringa. Mas vamos lá falar um pouco sobre o filme Parasita. O que significa Parasita, pessoal? Parasita, eu vou falar mais aos poucos assim, é o seguinte. É quando você dá chance para uma pessoa e a pessoa se aproveita e se torna um parasita na sua vida. Por exemplo, você dá chance para ela ter um trabalho na sua casa. Só que ela começa a ser uma pessoa além do que ela é empregado para você. Ela vai começar a tentar sugar a sua vida, se aproveitar, tipo tirar vantagem em cima da pessoa porque ela é boa. Isso quer dizer um parasita, pessoal. Tem um parasita dos insetos e tem um parasita que é chamado assim de pessoa. A nota no IMDB dele é uma nota bem alta, tem 8.6 para aqueles que ligam para IMDB. Eu já disse que eu não levo a critério isso aí. Isso é uma coisa que hoje, atualmente é Rotten Tomatoes e o IMDB, né, pessoal? Que as pessoas veem as notas. Eu não ligo muito para isso. Eu faço o meu critério e depois da minha avaliação final sobre o que eu acho sobre o filme, entendeu? Esse é o meu objetivo no canal. Dar minha versão e ver se vocês concordam ou não com o Rafa. É um filme de suspense e de comédia negra. E aí vamos falar um pouco do que se trata. Antes de eu continuar o vídeo aqui, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar sobre o Parasita, porque é um filme tão extremo, tão bem conceituado nas notas dos críticos e dos usuários. Porque assim, pessoal, ou dos telespectadores, né? É uma família sul-coreano, de 4 pessoas, a mãe, o pai, o irmão e a irmã. E os 4 estão literalmente desempregados e vivem num porão Coreia do Sul. E aí o filho deles recebe uma oportunidade para dar aula de inglês para uma filha de uma magnata, porque o amigo dele está indo viajar para o exterior e ele dava aula para ela. E aí ele decide entrar no lugar desse amigo dele. E quando ele entra lá, ele conhece a mulher, que é uma milionária lá da Coreia do Sul, com uma mansão enorme. E aí ele consegue passar no teste e começa a dar aula de inglês para a menina. Só que aí acontece, pessoal, eles se aproveitam. Como eu disse, o filme é o Parasita. O que significa? Ele vai tentar colocar outra pessoa da família. E aí quando que ela tá falando sobre o irmão da menina, da que é rica, a mãe dela pergunta se ele conhece alguém que dá aula de história. E ela fala que ele conhece uma tal de Ângela, que é uma amiga. E indica ela. Só que na verdade a indicação, pessoal, é a irmã dele. E aí o que acontece? A irmã dele entra na casa, começa a dar aula de história, que ela falsifica todos os certificados dela que ela estudou e não sei o quê, que sabe tudo sobre história, tem mestrado, doutorado e tudo mais. E aí o que acontece, pessoal? Ela pega, chantageia o motorista e faz ele como um tipo de abuso sexual. Ela finge, ela tira a calcinha no carro dele quando ele dá carona para ela, e aí ela consegue colocar o pai dela na família como motorista. E é tão bizarro, pessoal, que eles vão numa loja de carro para o pai dela aprender a dirigir fazendo test drive. Pra você ver que bizarro que é essa família. E aí tem o mais difícil, que é a governanta, que era de uma antiga casa de um outro magnata que estava morando lá. E essa é o pior, pessoal, porque
Só mais pra frente, eles vão descobrir que ela tem alergia a um pelo de pêssego. A única coisa que afeta ela é o pelo de um pêssego. E aí o que acontece? Eles pegam um pêssego, raspam ele para ficar os pelinhos e jogam na cara dela. E aí depois eles vão fingir que é uma tuberculose, porque a mulher do magnata vai confiar num dos parasitas, que é o pai dele. E aí eles vão conseguir tirar essa governanta, que era uma ótima governanta, não sei o quê, e colocar a mãe deles. E aí forma a família dos parasitas, ou seja, o pai é o motorista, o filho é o professor de inglês, a irmã é a professora de história e a mãe é a governanta nova. Só que ela não sabe cozinhar nada, ela pega tudo na internet e vai descobrindo. E aí o que acontece, pessoal? Vai ter uma viagem, essas pessoas vão ficar na casa, cuidando da casa, e aí vai chegar a governanta de uma bem tarde assim, e falar para eles que ela esqueceu alguma coisa importante. E aí eles vão achar estranho, porque eles estavam enchendo a lata, falando besteira e se achando os maiorais, os milionários. E aí eles deixam a governanta entrar. E quando ela entra, pessoal, vou dar um spoiler aqui, tá? Ela deixava o marido dela trancado no compartimento secreto dentro da casa, tipo num porão lá. Ele ficava escondido, num lugar secreto. E aí quando que ela desce para ver o marido, eles ficam, nossa, não é possível. Como que essa mulher mantinha o marido dela aqui? E tem uma ressalva. O molequinho, o irmão mais novo da menininha, da milionária, ele falou que tinha visto um fantasma uma vez, que ele foi descer para comer o bolo dele na geladeira e viu uma pessoa. E essa pessoa era o marido dessa mulher da governanta. E aí o que acontece, pessoal? Essa família fica tipo refém da governanta. E aí ela grava ela falando besteira e tenta chantagear eles. Só que eles são macaco velho, são ligeiros. E aí vai acontecer várias outras coisas. E o filme termina de uma forma bizarra e brilhante ao mesmo tempo. Brilhante por quê, pessoal? Porque vai acontecer uma tragédia e o cara é muito esperto e vai conseguir fugir da tragédia e se dar bem ainda, pessoal. Então isso que é o Parasita. E o filme aqui, para mim, é excelente. Assim, um dos melhores filmes sul-coreanos que eu já vi. Eu considero também Rastro de um Sequestro, que tem na Netflix, muito bom também. Uma história genial. Só que eu consegui entender a sacada do filme. A nota que eu dou para esse filme é nota 10. É um filmaço mais do que recomendado. Um filme que te impressiona do começo ao fim. O final dele é, como eu já disse, ele é brilhante e bizarro ao mesmo tempo. Por quê, pessoal? Vou dar um spoiler. O motorista, que era da família, ele ficava falando com o chefe dele. E o chefe dele falava que ele cheirava mal, que ele cheirava ruim. E o cara foi se incomodando, foi se incomodando. E olha só que bizarro. O aniversário do filho dele, aquele molequinho que a filha dele dá aula de história, o que acontece, pessoal? Ele pega uma faca e mete no peito do cara, do chefe dele. Porque ele fica falando que ele cheira mal, não sei o que, ele fica irritado. Ele fala que ele tem cheiro de pobre, cheira mal, entendeu? Da pessoa que fica o dia inteiro trabalhando. É lógico, o cara sempre usufruiu da vida dele, sempre foi rico, milionário. E aí o cara quer manter a vida dele e não consegue. E é chamado de cara sujo e não sei o que. E aí ele acaba matando. E também matam a filha dele. Porque eles vão matar sem querer o cara que ficava aprisionado lá embaixo. E a governanta vai matar ela com uma faca também. E aí o pai deles vai fugir. E acham que ele fugiu da Coreia. Só que não, pessoal. Outro spoiler aqui. Que não tem como falar sem dar spoiler. Ele tá o tempo inteiro vivendo onde que o marido da governanta ficou. Ou seja, termina ali. E aí o filme assim é brilhante, porque o filho mesmo sendo atacado sobrevive e acaba o filme dessa forma. Ele falando com o pai dele, escrevendo uma carta e o pai dele respondendo e ele desacreditando. Só que depois da tragédia, lógico que a outra família se mudou e a casa fica vaga e ele fica morando como parasita. E assim termina. Ou seja, começou com um parasita que todo mundo achava que era a família Kitaiki, mas na verdade já tinha um outro parasita lá que era o marido da governanta. E é engraçado que tem uma cena que o chefão lá fala, nossa, ela é uma boa governanta, só que ela come muito. E aí eles descobrem que ela dava comida pro cara. E aí termina o filme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Semana que vem tem mais vídeo inédito. Talvez eu vou falar do Sex Education segunda temporada que estreou hoje na Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta e se inscreva aqui embaixo. Deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.